Boa noite! Boa noite, gente! Mais um dia de live de caso real. E até as pessoas irem chegando aqui na nossa live, a gente vai dar um tempinho. E o caso de hoje, o nome fictício, claro, é a história da Cremilda, que envolve um cenário aí de codependência, de dependência química, de dependência emocional, uma dramaturgia familiar muito interessante, que coincide com a história de N famílias, que é a história que você vai ouvir e pode falar assim, nossa, eu vivi isso, ou nossa, um membro da minha família viveu isso. Então, uma história muito bacana. Sejam muito bem-vindas, Nanda, Mi, boa noite. Eu tô aqui introduzindo a nossa live, falando que hoje é o conto de uma história real. E o nome fictício é a Cremilda. Hoje eu vou contar a história da Cremilda, que tem cenário de dependência química, de codependência, de dependência emocional. Vou contar um pouco da história da Cremilda desde a vivência dela pequenininha com a mãe, pra gente poder fazer aí uma conexão com os acontecimentos desde a infância. Como que isso reflete lá na vida adulta, né? Como que a pessoa, às vezes, atrai certos tipos de relacionamento pela convivência materna que ela teve na infância, paterna. Então, deixa eu ir enviando aqui para as pessoas entrarem. Eu espero que vocês gostem. Como é um conto de caso, é muito bacana, porque a gente vê que as dramaturgias, elas não são só vivenciadas por pessoas perto da gente ou só por nós, né? São realmente dramaturgias que estão no contexto ali de mais pessoas do que a gente imagina. Então, deixa eu ir enviando aqui. Quem tiver aí, quem tiver entrado, encaminha a live também. Para quem quiser, para algum conhecido, para alguma amiga, para a gente poder fazer uma participação, uma live bacana com mais pessoas. Olha só, gente, deixa eu ir enviando aqui. Tem muita gente que não sabe que a live tá acontecendo. Às vezes a pessoa esquece. Esse horário também é um horário que o pessoal tá voltando no trabalho. Mas é isso, vamos embora, porque não dá pra atrasar muito por conta do nosso tempo mesmo da live, né? Vamos lá, bora lá. É isso aí, já enviei aqui pro pessoal. Então, vamos embora. A história da Cremilda começa muito interessante com uma fala que ela trouxe, fala da Cremilda, que foi a seguinte: desde quando eu me entendo por gente, eu me acho muito feia. E por que a Cremilda traz esse contexto, essa frase, na jornada de vida dela? Porque a Cremilda, desde a infância, ela viveu escutando da mãe que ela era uma menina desprovida de beleza, que ela era feia mesmo, tá? Então não se assustem, esse é o real contexto da Cremilda. A Cremilda cresceu escutando que ela era uma menina feia, que ela não tinha modos, ali dentro de uma constante busca de limitação para ela não ser quem ela era. Né? As limitações eram impostas pela mãe e muitas das vezes a mãe não estava de acordo com a forma que a Cremilda agia, no sentido de ser mais extrovertida, de ser mais brincalhona. Então a mãe estava em constante
imposição de limitações referente à forma como a Cremilda agia, como a Cremilda vivia a vida. E isso ali na fase de infância, passando para a juventude, também continua a mesma coisa. E o curioso aqui é que a Cremilda sempre acreditou que, desde quando eu me entendo por gente, eu não me acho uma pessoa bonita. Ela acreditava que ela era uma pessoa realmente feia. Por escutar esse tipo de crítica, né? Esse tipo de defeito que a mãe sempre colocava nela. Sempre falava que ela era uma menina feia. E feia no sentido, não é feia só do modo de agir, mas feia fisicamente. Isso é o que a Cremilda traz de uma forma bem intensa lá dentro do contexto dela. Só que a Cremilda relata que o relacionamento dela com a mãe sempre foi uma constante busca de aprovação. Ou seja, a Cremilda sempre agiu buscando a aprovação da mãe. Ela então viveu uma jornada da vida buscando ser alguém que satisfazia a própria mãe, porque quem ela era não satisfazia a mãe. E ela relata que o relacionamento da mãe com o pai foi um relacionamento muito rápido. Um relacionamento que teve aí uma duração razoável. E que o relacionamento do pai da Cremilda com a mãe da Cremilda foi algo que o pai nunca assumiu. Ou seja, o pai nunca assumiu um relacionamento de fato com a mãe da Cremilda. E a Cremilda relata que a mãe sempre foi apaixonada por esse pai, mas que ela não era correspondida. Por quê? Porque a mãe da Cremilda, ela trabalhava numa casa de família e lá que ela se apaixonou pelo pai da Cremilda. Ou seja, o pai da Cremilda já tinha um núcleo familiar quando conheceu a mãe da Cremilda. A mãe da Cremilda trabalhava para essa família. E o pai da Cremilda sempre criava expectativa na mãe da Cremilda de que iria largar essa família para construir uma família com ela, mas de fato isso nunca aconteceu. E a Cremilda relata que ela lembra que na infância toda dela, a mãe sofria muito, mas muito por esse pai. Porque ela queria muito ter esse relacionamento com o pai da Cremilda, que até então, a gente pensando aqui, era algo que era impossível porque o pai, de fato, não queria assumir, não queria levar esse relacionamento pra frente. E quando a mãe da Cremilda ficou grávida da Cremilda, o pai da Cremilda, ele deu a alternativa dela ir embora e ele dar um auxílio financeiro para ela, sempre na promessa de que ele iria largar a família principal para poder ficar com ela, ou eles iriam dispensá-la do serviço, porque a Cremilda era uma mulher que trabalhava nessa casa de família, onde o pai da Cremilda era lá o patrão dela, o chefe dela. E a Cremilda relata que ela sofreu muito porque todo esse sofrimento da mãe era repassado para ela. Então ela traz aqui até em frases que quando a minha mãe se frustrava com meu pai, ela literalmente descontava em mim. Então as lembranças que ela tem da infância dela com a mãe é de que a mãe não tinha paciência, a mãe era muito grossa, muito nervosa e até mesmo violenta. Se a mãe tivesse algum tipo de frustração com o pai da Cremilda, a mãe da Cremilda descontava diretamente nela. E uma das formas de descontar essa angústia, de descontar essa frustração, de descontar essa dependência emocional que a mãe da Cremilda tinha com o pai, era os xingamentos que ela tinha para com a Cremilda, né? Xingamentos de que ela não era uma moça bonita, de como que ela podia ter criado uma filha tão feia desse jeito. Né, xingamentos de tenha postura, você não pode ser assim, mas ao mesmo tempo a própria mãe da Cremilda também, de fato, não tinha uma posição, ela não tinha uma escolha em relação ao pai da Cremilda, ela não tinha tido uma decisão, por exemplo, eu não quero saber mais do seu pai, vamos seguir a vida nós duas. E então, de fato, a mãe da Cremilda saiu da casa da família
onde ela trabalhava, que foi onde ela conheceu o pai da Cremilda. Então, nós estamos falando aqui de um cenário de traição. O pai da Cremilda traiu lá sua primeira esposa com a mãe da Cremilda, que trabalhava na casa da família deles. E a Cremilda, quando nasceu, o pai deu a alternativa para a mãe da Cremilda de: ou você vai embora e eu te ajudo, ou nós vamos te dispensar, te mandar ir embora. E a mãe da Cremilda decidiu tomar a primeira decisão, a primeira alternativa, escolheu: eu vou embora, mas sempre na esperança de que ele sim iria largar a primeira família para poder um dia ir de encontro à mãe da Cremilda, a Cremilda, e ali eles iriam vivenciar uma relação de amor. Mas o que a Cremilda conta é que a mãe tinha algo muito forte para com esse pai. Né? Ela tinha uma ilusão na cabeça dela, então ela viveu anos e anos, e segundo os relatos da Cremilda, foram mais de 20 anos à espera desse pai, que nunca de fato abandonou essa família para ficar com a mãe da Cremilda. Então a Cremilda fala que a sua mãe era muito revoltada, sua mãe era uma pessoa amargurada, ela era uma pessoa muito nervosa, né, que tomava as decisões muito assim, no calor das emoções, e que ela sentiu muito tudo isso, né? Então, desde pequena, a Cremilda começa e já tem um cenário instalado ali para a Cremilda despertar e desenvolver, alimentar um comportamento de codependência. Porque a Cremilda sofre junto com a mãe, né? Ela tá ali num cenário onde ela sente a mãe sentindo a falta do pai, onde ela diariamente presencia a mãe tendo choros excessivos, tendo crises de raiva, crises nervosas excessivas. Então a Cremilda, e como qualquer movimento de criança que presencie, que sente a mãe sofrendo, a Cremilda não fez diferente. Ela quis salvar a sua mãe. E nesse movimento de querer salvar a sua mãe e de muitas vezes começar a vivenciar uma vida que não era da Cremilda para poder satisfazer a mãe, né, nos modos como ela se portava, nas coisas que ela gostava, que a mãe sempre criticava, a Cremilda iniciou um movimento de codependência, de querer salvar a mãe. E no sentido de construir uma Cremilda que não existia. Construir uma Cremilda com comportamentos, gostos e escolhas que de fato não eram da Cremilda. Que eram comportamentos, escolhas, modo de agir, de falar, instalados pela mãe da Cremilda. A mãe da Cremilda, ela desenhava na cabeça dela uma filha que ela não tinha efetivamente. Só que a Cremilda, né, naquela sensação de culpa, de sentir a rejeição, por que a minha mãe não gosta de mim como eu sou? Por que a minha mãe desconta tanto a angústia que ela tem do meu pai em mim? A Cremilda não viu outra alternativa a não ser o quê? Começar a cuidar da mãe para poder ser aceita. Começar a ter comportamentos que não eram da Cremilda, escolhas que não eram da Cremilda, para poder ter a aceitação da mãe. Começar a alimentar um ódio, um rancor do pai, para poder também justificar a raiva da mãe, para a mãe não poder descontar nela também, né, as frustrações que tinha com o pai da Cremilda. E a Cremilda relata que assim foi por quase toda a infância. E que em determinados momentos de crise da mãe da Cremilda, a mãe da Cremilda descontava nela toda a raiva, toda a frustração. E isso era praticamente, fazia parte do dia a dia delas. Então a Cremilda relata também que é de ser agredida pela mãe. E eu vou continuar, viu, gente? Eu não vou parar. Porque senão a gente vai ter que iniciar tudo de novo. Mas vai voltar.
Então, a Cremilda relata exatamente esse posicionamento da mãe muito grossa, da mãe muito seca, de uma mãe que não tinha carinho, uma mãe que não agia como uma mãe. Primeiro, porque também a Cremilda relata que a gravidez foi algo muito inesperado. Que a mãe da Cremilda sempre falou que ela planejava um dia em ter filhos quando ela de fato tivesse casada com o pai da Cremilda. E não passava pela cabeça dela ter a gravidez naquele momento, ela como amante do pai da Cremilda. E então a Cremilda relata isso: olha, minha infância foi uma infância muito dura, eu quase não tive o carinho de mãe, eu quase não tive o apoio da minha mãe, e o meu movimento maior foi no sentido de sempre querer agradar, de sempre buscar a aceitação da minha mãe. Então, nesse cenário, a Cremilda cresce uma juventude sempre se achando feia, porque ela relata que ela começou a trabalhar muito cedo também na casa de uma família, né, seguindo bem os passos ali da mãe da Cremilda. E que a família que ela trabalhava era uma família de um poder aquisitivo muito grande. E que ali ela tinha o convívio com outras pessoas do núcleo dessa família onde ela trabalhava, como, por exemplo, a filha dos patrões, as primas dos patrões. Ela falou que até chegava a fazer, sim, uma certa amizade, porque a idade delas batiam, né? Ela era uma empregada que era muito novinha e que ela era muito assediada também por esses patrões. Por esse patrão e depois pela outra casa que ela passou. Então, a Cremilda relata que... Bom dia, Rosângela, estamos aqui no escuro até então, mas daqui a pouco tudo vai dar certo. Então, a Cremilda relata que sempre que ela teve aí, desde a sua adolescência, contato com o trabalho em casa de família, ela sempre foi muito assediada, porque ela era muito nova, então os patrões sempre davam muito em cima dela, mas que mesmo assim, ela tinha o convívio com as filhas dos patrões, com as primas que estavam ali convivendo com as filhas dos patrões. E aí, a Cremilda relata que ela nunca se achou bonita no sentido de estar ou de se sentir uma pessoa digna diante daquela família. Porque ela realmente se sentia uma mulher desprovida de beleza. E isso ela sempre falava. Então, as filhas dos patrões sempre eram mais bonitas. As primas das filhas dos patrões também eram mais bonitas. E a Cremilda, desde a infância, por ela ouvir da mãe que ela era feia, né? Que ela não podia se portar assim, que menina muito feia, que ela não imaginava ter uma filha tão feia. Gente, pensa você ouvindo isso da sua mãe, né? Que menina feia. Isso ela falava que todas as vezes que a mãe da Cremilda brigava com o pai, a mãe ficava muito frustrada, né? Porque o pai não largava a primeira família para efetivamente ficar com ela. E ela falava: como que eu podia ter uma filha tão feia assim? O que você me faz é só lembrar dele, que é o pai da Cremilda. Então, a Cremilda cresceu, viveu uma infância, uma adolescência se achando muito feia. E quando ela foi ter o primeiro relacionamento, ela fala que ela não acreditava como que o namorado tinha interesse nela. E de fato, por vezes a Cremilda relata, já relatou, ela perguntava pro namorado: o que que você viu em mim? O que que você viu em mim? E aí, só pra quem tá presente na live, gente, tá escuro aqui porque a luz acabou. E eu não saí da live pra poder arrumar uma luz, porque senão a gente perde o contexto da história. Então, a Cremilda, ela perguntava pra esse primeiro namorado dela: o que que você viu em mim? Por que que você se relaciona comigo? Eu sou feia. Eu não tenho coisas interessantes. Eu não sou rica. Eu não sou uma menina inteligente. Eu não sou bonita. E de fato ela fazia os questionamentos exatamente dessa forma pro primeiro namorado dela. E a Cremilda, né, por já se sentir, como se diz, a sortuda, por ter tido o primeiro namorado. Tá escuro, gente, é porque a luz acabou. E se eu sair daqui da live pra arrumar uma luz, no mínimo vai ser uma vela. A vela não vai resolver o problema. Então, vocês ouçam.
Ouçam que vai ficar parecendo aquelas novelas de rádio, porque a história da Cremilda é interessante. A história da Cremilda é que ela foi gerada num contexto de traição. A mãe da Cremilda trabalhava numa casa de família e se interessou pelo patrão. O patrão ficou ali por anos falando que ia largar a primeira esposa para poder assumir a mãe da Cremilda. E de fato, anos e anos, mais de 30 anos se passaram. E de fato, esse pai nunca largou essa família para assumir a filha Cremilda e a sua mãe. E essa mulher, a mãe da Cremilda, ela tinha uma fissura muito grande com esse pai. E aí ela era uma mulher muito violenta, muito nervosa, ela maltratava a Cremilda, ela batia na Cremilda, ela falava que a Cremilda era uma menina muito feia, como que ela podia ter gerado uma menina muito feia. Então esse que é o contexto da história. E aí eu tô na parte em que a Cremilda, desde a infância, cresceu escutando que era uma menina feia. Então ela não tinha confiança, né? Ela não tinha autoestima, ela não tinha segurança nenhuma. E além de tudo, ela começou a desenvolver um comportamento de codependência, porque por mais que ela ouvisse tudo isso de ruim da mãe, ela ainda quis fazer um movimento de salvar a mãe, né? Ela ainda quis fazer um movimento porque ela não aguentava ver a mãe chorar tanto, ver a mãe ficar tão nervosa por conta do pai que não largava a outra família para ficar com a mãe. E aí ela começou a ser quem ela não era, para a mãe poder gostar dela, para ela se sentir aceita pela mãe. Porque tudo que ela fazia, ela relata que num primeiro momento ela se considerava uma criança muito feliz, muito brincalhona, mas que todo movimento que ela fazia, a mãe falava: "Pra que essa felicidade toda? Você não tem motivo para ser feliz?" Então ela começou a fazer um movimento para poder ser aceita por essa mãe. Ou seja, ela foi, então, tentar salvar a mãe e tentar criar um personagem para poder ser aceita para a mãe, né? Um personagem que de fato ali justificasse algo bom para a mãe. Ela queria ser e se tornar alguém que a mãe quisesse ter ao lado dela. E por anos foi assim. Então eu parei na parte em que a Cremilda tem o primeiro namorado. E a Cremilda começa a questionar esse namorado dela. O que você viu em mim? Porque eu sou muito feia, eu não me acho uma mulher bonita. Uma menina, né? Porque na época ela era uma menina, ela tinha por volta de seus 16 anos. Ela falava assim: vai namorar outras meninas, eu não sou bonita, eu não sou uma pessoa pra você. E aí ela se achava sortuda. E ela fala, depois de já na idade madura, que o namorado era até feio, mas que ela na época achava que ela tava assim, que ela tinha tirado a sorte, que o menino tava ficando maluco de namorar com ela, porque ela se achava muito feia, né? Ela se achava aquilo que ela ouvia da mãe. Ela sempre foi muito reprovada pela mãe por tudo que ela fizesse. Então, com medo até de não conseguir arrumar outro namorado, a Cremilda foi vivendo ali de forma inconsciente. E esse primeiro namorado foi, de fato, com quem a Cremilda perdeu a virgindade e com quem a Cremilda teve ali os seus 3 filhos. A Cremilda teve 3 filhas. 3 filhas mulheres, não é 2 filhas mulheres e um homem. A Cremilda teve 3 filhas mulheres com esse companheiro, que foi o seu primeiro companheiro. O seu primeiro namorado. A pessoa com quem ela perdeu a virgindade. O namorado que eu falei um pouco atrás, que ela questionava ele sobre o porquê que ele estava com ela. Porque ela falava assim: eu sou muito feia, eu não sou inteligente. Tem mulher mais bonita, por que você tá comigo? E ela falava que ela era chata até, de tanto que ela falava isso com ele. E ele falava que não, que ela não percebia, o tanto que ela era uma mulher agradável. Só que um ponto que eu quero que vocês percebam é que a Cremilda, ela já tinha uma probabilidade muito grande da codependência, porque ela já queria salvar a mãe. Então ela era uma mulher que ela fazia tudo pelo outro, inclusive por esse primeiro namorado. Por isso que ele achava ela uma mulher muito especial,
Porque a Cremilda, ela não tinha noção do comportamento que ela tinha. Por ela se anular tanto por tudo de ruim que ela vivenciou na infância com a mãe, né? De ser agredida fisicamente, de ouvir essas coisas horrorosas, como que eu posso ter tido uma filha feia como você, né? Só você para ter vindo daquele homem, porque ela tinha uma frustração muito grande do pai da Cremilda. Porque o pai da Cremilda, lá no final da história a gente vai ver, ele nunca largou a primeira família pra ficar com a mãe da Cremilda. E a mãe da Cremilda morreu, assim como ela relata, na esperança dele voltar. E ela nunca se relacionou com outro homem. Ela se guardava pra ele o tempo. Foi uma vida inteira, porque a mãe da Cremilda viveu até, salvo engano, eu não me recordo muito bem como a idade, mas parece que foi beirando os 90 anos. Então, se isso foi quando ela tinha por volta de uns 30 anos, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 50 anos pra mais e você esperando uma pessoa que nunca veio de fato. Então a Cremilda fala, minha mãe sempre foi uma mulher muito amargurada. E aí a Cremilda, ela nunca percebeu, de fato, ela nunca teve a consciência que ela sempre fazia tudo pra agradar o outro porque ela queria ser aceita. A Cremilda nunca percebeu que o movimento que ela fazia era um movimento de ser dependente da aprovação do outro. Miss Lane, boa noite. Estamos aqui no escuro no sentido de novela de rádio, viu? Hoje o caso da Cremilda, a história tá legal, mas a luz aqui acabou e eu tô continuando a história assim pra gente não perder aí o ritmo. E a Cremilda, ela não percebia, por ela ser uma mulher que não era desperta da sua consciência, por ela não perceber que ela repetia padrões que eram da mãe, por ela não perceber que ela agia da maneira como que a mãe impunha, né? Que a mãe praticamente obrigou ela a ser uma pessoa que ela não era, para ela poder ser aceita pela mãe. Porque essa, Miss Lane, era uma mãe que falava pra Cremilda que ela era feia. Era uma mãe que ela falava pra Cremilda, eu não sei como que eu tive uma filha feia como você. Você é uma menina muito feia, você é uma menina burra. Então a Cremilda cresceu ouvindo isso. Então a Cremilda era uma mulher que tinha medo, insegurança, zero autoconfiança, zero autoestima. E por volta dos seus 16 anos, ela teve o primeiro namorado e ela questionava esse namorado. Por que você tá fazendo comigo? Eu sou muito feia, né? Eu não sou inteligente. Tem outras meninas que são mais atraentes, são mais bonitas do que eu, que tem mais coisas pra te oferecer. E aí, o que eu estou contando, a parte que eu tô contando aqui, é que a Cremilda, ela não percebia esse movimento que ela fazia pra agradar. Então, o namorado sempre falava com ela, não, Cremilda, você é uma mulher muito interessante, né? Você é muito agradável, você faz de tudo por mim, né? A gente conversa, você tá sempre disponível. E a Cremilda já fazia um movimento de dependente emocional para ser aprovada pelos outros, tanto pelas pessoas que ela interagia, porque quando ela tinha 16 anos, ela já trabalhava numa casa de família. E até teve episódios dela ser assediada pelos patrões. E ela se anulava em relação às filhas dos patrões, né? Ela tinha vergonha das filhas dos patrões, das primas dos patrões que tinham a mesma idade que ela. Então, quando ela interagia, ela se menosprezava. Ela sempre se colocava, gente, e aí eu vou usar uma palavra aqui, mas pelos relatos da Cremilda é exatamente isso. Ela se colocava como uma serviçal das filhas dos patrões e das primas dos patrões, se colocava como se fosse praticamente uma escrava. Estou totalmente ao dispor de vocês. Pode pedir o que quiser, na hora que quiser, final de semana, o tempo todo. Naquela época, ela trabalhava na casa de família e ela dormia, né? Porque ela já tinha saído da casa da mãe, mas ela ainda sustentava a mãe. E ela se colocava total disposição dessas famílias.
Então ela falava assim, era como se eu fosse a mucama exatamente da filha dos patrões. Eu não me via numa situação para ter um elo de amizade, de compartilhar. Eu sempre queria servir elas. Eu sempre queria vestir elas, cuidar delas. E esse movimento foi o que ela foi fazendo com o primeiro namorado. Né? Ela só queria agradar ele. Também o movimento que ela fazia para ser aceita pela mãe foi o mesmo movimento que ela fazia para ser aceita pelo primeiro namorado. Só que ela também se questionava ao mesmo tempo. Ela questionava o namorado. Por que você tá comigo? O que eu tenho tão de bom assim para te oferecer? E ela perseverou ali com esse primeiro namorado. Foi com quem ela perdeu a virgindade. Foi com quem ela constituiu a sua família. E teve 3 filhas. E aí ela teve essas 3 filhas. E a Cremilda hoje relata que ela nunca percebeu que o marido foi traçando uma jornada em que ele era um dependente químico. Só que porque ela estava ali fazendo um movimento que ela que fazia tudo por ele, né? Eles tinham um bar, eles começaram a empreender numa lojinha que vendia aquelas guloseimas de tudo, tipo perto das escolas. E aí ela fala assim, e isso ela sempre teve convívio com a mãe, viu, gente? Porque a mãe viveu muitos anos e ela sempre viveu nessa jornada de ser uma outra pessoa para ser aceita pela mãe. Porque, segundo ela, até depois dela ter sido casada, a mãe chamava atenção, a mãe queria controlar o jeito dela ser com o marido, né? Falava, você não pode fazer assim com o seu marido, você tem que fazer daquele jeito. E ela sempre na expectativa do pai da Cremilda largar a primeira família para voltar para ela. Isso mesmo depois de idosa. Mesmo depois da mãe da Cremilda idosa. Então ali, quando a Cremilda constituiu a sua família, já teve os 3 filhos, ela fala que ele, o esposo dela, já fazia um movimento de ser dependente químico. Só que isso na cabeça dela nunca ficou claro. Aí eles tinham uma lojinha de guloseimas perto de escola e ela falava, ele que deu a ideia do empreendimento, ele sempre foi muito trabalhador, mas ele sempre teve o hábito de beber desde muito cedo. E ela falava, isso na minha cabeça, pra mim era normal. Primeiro porque ele tinha me aceito. Isso na cabeça dela já era muito, tipo assim, feia do jeito que eu sou, burra, né? Uma pessoa que não tinha nada de autoestima, porque a mãe nunca incentivou, nunca deu palavras para que ela tivesse força na vida, para que ela progredisse, para que ela tivesse uma vida abundante, né? De confiança, de amor. Então ela falava assim, eu achava que ele estava fazendo era demais de ficar comigo. Então ela nunca percebeu esse movimento, mas ela falava, ele sempre bebeu. Desde quando nós éramos muito novos, ele sempre tinha o hábito de chegar do trabalho, mesmo que ele era um rapaz muito trabalhador, ele sempre bebeu e eu nunca percebia isso. Pra mim isso era muito normal. E aí, ele dava os indícios, né? Ela falava que quando eles aí foram vivendo juntos, viveram mais de 35 anos juntos, a Cremilda com o primeiro namorado dela, que tiveram 3 filhas juntos. E ela fala que ela sempre tomou a frente do negócio. Que mesmo que ele era muito trabalhador, mas quando eles, por exemplo, ficavam devendo, ela que arrumava uma forma de pagar a dívida, ela que arrumava a maneira de juntar o dinheiro, ela que fazia os pedidos, ele ficava ali à frente, mas como se ele fosse uma fachada. Quem fazia efetivamente, de fato, todo o trabalho era ela. Então ele começou se mostrando um rapaz muito trabalhador quando eles se conheceram, mas os anos foram passando e quando eles decidiram empreender, ela foi como uma codependente, cuidando dele, cuidando do negócio, sem ela ver. Até que depois de 25 anos de vida juntos, a Cremilda começou a sentir o peso. Porque ela falava, ele bebia muito, porque depois eles passaram a ter no lugar de uma lojinha de doce,
eles passaram a ter um bar. E ela fala que o bar naquela época dava muito movimento, né? Então, no sentido assim, era muito pinguço, vamos assim dizer. Então, tinha aquele pessoal que sempre tinha conta no boteco. Aquelas mesmas pessoas que estavam no boteco. Ela falava que o bar gerava uma renda muito boa e dava uma condição muito boa para eles criarem as filhas e criar as famílias. Mas ela falava como que eu nunca enxerguei a parte ruim dele. Mas ela nunca enxergou a parte ruim porque por toda uma vida ela sempre achou muito ele ter aceito ela, mesmo ela se achando muito feia, mesmo ela se achando insegura, ela tendo medo na vida. Então a Cremilda fala, ele bebia muito quando a gente era novo, depois do serviço. Depois, quando a gente passou a ter um bar, ele continuou bebendo muito. E a gente tinha as brigas e eu me anulava nas brigas, né? Pra não gerar mais briga ainda, ele já tava num nível de álcool muito alto e ela falava que acabava indo fechar o bar sozinha, né? Ele ia pra lá, ficava resmungando, ele largava o bar sozinho e mandava ela, toma conta disso aí que é o mínimo que você pode fazer. Então, ao longo dos anos, ele também começou a anular ainda mais a Cremilda, né? Ele falava que ela não fazia mais do que a obrigação dela, que ela tinha que fazer alguma coisa mesmo, que o que ela fazia não era mais do que o papel de uma mãe de família, que era cuidar das filhas, mas ela fazia muito mais do que isso. O movimento que a Cremilda fazia era um movimento de uma mãe e de um homem. Porque depois, ao longo dos anos, ele realmente foi deixando de ser um homem trabalhador e foi ficando mais às custas dela, né? No sentido emocional. Porque aí a Cremilda que tinha que preocupar com o médico, a Cremilda que tinha que preocupar com o almoço, a Cremilda que lavava, a Cremilda que passava, a Cremilda que fazia pedido do bar deles, a Cremilda que tinha que cobrar o pessoal que comprava fiado. Se a Cremilda não cobrasse o pessoal que comprasse fiado e fizesse mais de 2 meses, por exemplo, né? Que a pessoa tivesse com a conta lá em aberta, ele chamava ela de inútil, falava que ela não servia pra nada, que aquilo era o mínimo que ela podia fazer. E naquela época, ela realmente achava que aquilo era o mínimo que ela podia fazer. Porque a Cremilda tava lá, ela tava muito incorporada em tudo que ela ouviu da mãe dela. Ou seja, ela sempre teve que assumir um papel, um posicionamento que não era dela para ela ser aceita. E ela repetiu isso com uma facilidade muito grande com o marido. Porque esse também não era o papel dela, mas ela falava pra ela, né, inconscientemente, não, ele tá certo, eu tenho que cobrar, isso é um papel meu mesmo, eu tenho que fazer isso pela nossa família, eu tenho que ajudar ele. Ou seja, ela era dependente emocional e codependente ao mesmo tempo. Porque ela também não queria largar o controle, de ter o controle ali meio que da família. Porque percebe que ela que administrava o bar para poder garantir a renda da família. Indiretamente, ela cuidava das questões de saúde, para as questões da vida pessoal dele, no sentido de marcar médico, de fazer os pedidos do bar, de cobrar as pessoas que eram devedoras dele, porque, segundo ela, ele autorizava as vendas fiadas, mas ela que tinha que fazer as cobranças. Então, é isso, Nanda. Como que existe a repetição do padrão familiar? Eu tô repetindo muito essa parte da Cremilda, no sentido da mãe dela, pra ficar bem claro isso mesmo. Como, gente, que na menina já ali criança foi instalado uma insuficiência, uma falta de segurança, uma baixa autoestima, sabe? Uma falta de confiança tão grande que ela foi aos poucos repetindo as mesmas coisas que a mãe, meio que para buscar uma aprovação inconsciente, sabe? E aquela sensação de pertencimento da história. Porque quando a gente fala de repetição de padrão de família, a gente tem muito essa questão. Você faz esse movimento inconsciente
por conta do pertencimento. Você pertence àquele cenário. Mesmo que esse cenário seja algo ruim, violento, negativo, algo que não te faça bem, você está naquele emaranhado. Então você está com a sensação de pertencimento daquele modo de vida. E era exatamente isso que acontecia com a Cremilda. Então a Cremilda fazendo esse movimento pro marido, né, que ele mesmo fazia, autorizava as dívidas, e ela depois que tinha que cobrar, a Cremilda se via ali nessa situação de alcançar comportamentos e maneiras de viver que não eram efetivamente da Cremilda. A Cremilda estava o tempo todo alimentando um outro ser que não era ela. E o engraçado é que o tempo foi passando, 30, 35 anos de casado foram passando. E a Cremilda começou, após os 30 anos, por volta de 30 anos de casada, a sentir que algo de errado não estava certo. Quando ela começou a perceber que ela estava esgotada. Que ela já buscava um controle tão grande das filhas, do marido, de tudo ser daquela forma, que era o que a mãe fazia com ela fazia com a família. Mas ela estava sentindo muito cansada, muito exausta por conta disso. E foi quando a Cremilda me conheceu, né? Foi quando a Cremilda teve... A Cremilda nunca tinha feito nada parecido com terapia, nada parecido com análise. Ela nunca tinha passado por um tipo de processo. E quando a Cremilda me conheceu, ela estava numa idade já... uma idade madura, entrando ali para uma idade de uma pessoa mais idosa. Ou seja, olha que gracinha a pessoa fazer esse movimento de querer olhar para a vida dela e querer, mesmo depois de ter alcançado, atingido a idade madura, olhar para trás para poder viver sim o que realmente era a história da Cremilda. Que por anos e anos, que durante uma infância, uma adolescência, durante a vida adulta, a construção da família dela, ela nunca pôde ser ela. Né? Ela viveu um papel ali, ela viveu a vida de outra pessoa. Ela nunca viveu de fato a vida da Cremilda. Só que a Cremilda ainda fala que quando ela foi percebendo que os exageros dele com a bebida eram demais, que ela começou a sentir as agressões verbais dele, no sentido dele falar que o que ela fazia não era mais que a obrigação dela, que ela realmente tinha que cuidar da família, que isso que era um posicionamento de mãe de família, que ela tinha que cuidar dele sim, que isso era obrigação dela. E aí, de fato, ela foi percebendo que algo ali não estava normal. E o que é o mais grave é que o marido da Cremilda, um dependente químico, ele fez esse movimento de dependência química dele. E só depois que ela me conheceu, que de fato eu expliquei pra ela da doença da dependência química, e que de fato ela foi pensar numa internação, e que de fato ela conseguiu internar ele a primeira vez, que foi uma internação compulsória. E que nada foi do agrado dele, claro. E aí o marido da Cremilda, nada satisfeito com a primeira internação, a Cremilda usava o dinheiro do benefício da aposentadoria dele para pagar a internação, né? A internação para tratar a dependência química desse companheiro da Cremilda. E aí um certo dia, parece que essa clínica foi denunciada, e aí eles tiveram que liberar todos os pacientes dessa clínica. E o esposo da Cremilda era um deles. E o esposo da Cremilda chegou lá na casa dela assim de surpresa, porque o negócio foi tão repentino que ninguém avisou. O homem simplesmente saiu da clínica e chegou lá na casa dela. E ela ficou muito surpresa.
E aí, nesse tempo, a gente já tinha um tempo de tratamento, então a Cremilda estava muito bem localizada do que ela já tinha vivido com a mãe, que ela estava repetindo, que ela repetiu com a família dela. Só que parece que essa internação compulsória gerou uma revolta nesse companheiro da Cremilda. E aí, esse companheiro da Cremilda começou a ter movimentos de, durante as brigas, ele começou a ameaçar ela de morte. Né, falar que estava cansado, que ela não era a mesma mulher mais, o que tinha acontecido, bem de fato, né, gente? Quando você começa a despertar porque você tá vivendo, você começa a ser um ser humano estranho, o que tá acontecendo, você nunca foi assim. Só que ele fazia essa abordagem com ela de uma forma muito mais agressiva. E aí ele ficava falando com ela que ia matar ela, que ela nunca tinha feito isso durante a vida de casado deles, que ela estava destruindo o casamento dele, que se ela continuasse fazendo essas coisas, que se ela não tirasse da cabeça que ele era dependente químico, porque ele não tinha que tratar, que ela era culpada, que ele só fazia uso da bebida por conta dela, que ele não dava conta dos controles dela, né, da vida, que ela era uma mulher... aí, inclusive, ele jogava na cara dela que ela era igual à mãe dela. Pensa, você vive com um cara, né? Assim, você praticamente sustenta, tanto financeiramente quanto emocionalmente, uma família, o cara, a relação com ele, pra você ouvir no final das contas que ela era igual à mãe. Enfim, e aí a Cremilda começou a ter essas ameaças de morte, né? Ele falar, e ela de fato falou que percebeu que ele foi ficando muito agressivo. Ela falou assim, olha, eu não sei se é por conta que foi cortada as medicações que ele estava tomando lá de uma forma repentina, porque a gente sabe que tem medicações psiquiátricas que não podem ser cortadas repentinamente, e ele nunca tinha tomado nenhuma medicação psiquiátrica. Só nessa vez que ele foi internado à força, involuntariamente, é que ele começou um acompanhamento psiquiátrico e tanto a fazer o uso das medicações psiquiátricas também. Então, ele começou a fazer esse movimento e ela fala que ele realmente, de fato, começou a ter ações mais agressivas, de pegar ela no braço, de já ter avançado no cabelo dela. E aí, eles de fato, só aí, de fato, eles separaram de corpos em casa. Porque até então, esses anos todos, que a gente pode somar aí 40 anos de casados, a Cremilda ainda se dava a oportunidade de ter relação sexual com ele. Mesmo ele fazendo esse movimento negativo todo. Mesmo ele atingindo a Cremilda, falando que ela não valia, que ela fazia mais que a obrigação dela, mesmo ele pressionando, atingindo a segurança, a autoestima, né, a feminilidade dela, a pessoa dela, ela como um ser humano, como uma mãe de família. Mesmo assim, então 40 anos vivendo uma vida assim, né? Desenvolveu codependência na infância, depois se tornou dependente emocional de um dependente químico, e aí vivenciou codependência, porque ela controlava tudo da vida dele, mas ela fazia isso, era mais para ser aceita, né? Porque ele aceitou os cuidados dela desde quando eles se conheceram lá na adolescência. Ele gostava desse movimento da Cremilda que ela fazia, de ser cuidadosa, mas ela só fazia isso porque ela aprendeu a fazer isso cuidando da mãe, né? A mãe que rejeitava ela só fez esse movimento para ser aceita pela mãe. Então, a Cremilda começou a falar que só depois desse tempo todo é que eles separaram de fato de cama, mesmo morando na mesma casa, que eles pararam, não tiveram mais relação sexual nenhuma. E aí a Cremilda começa a relatar esses episódios mais agressivos. Até que, de fato, gente, que eu acho que essa é assim, é o pior momento. Se eu acho que viver 40 anos, se vocês acham que viver 40 anos num cenário desse, né? Mas a gente sabe que tem aquela questão que você vive suportando aquilo porque você acredita no casamento. Porque a mãe da Cremilda já não acreditava que ela
iria conseguir ser uma mulher feliz e ter alguém. Então você continua insistindo naquilo ali pra provar algo que não é pra você, que é pra sua mãe, que sempre te rejeitou. Então pense em 40 anos, mais de 40 anos, porque durou um pouco mais que isso. Se você viver assim, foi o pior ainda estar por vir. Que foi nessas ameaças que ele fazia, a Cremilda, de fato, ela nunca acreditou que ele fosse capaz de fazer alguma coisa. Porque a pessoa que tá ali vivendo, né, eu acho que a mulher pensa assim, ainda mais essas mulheres que desenvolvem muito essa dependência com a codependência, por ela achar também que tá um pouco no controle, ela pensa, não, ele não vai ser capaz de fazer isso, né? Ele tá falando isso porque ele tá meio tantã, deve estar sem a medicação, mas de fato ele não vai ter coragem de fazer nada disso. E ela achava que ele não tinha. E um dia antes, eles tinham tido uma discussão. A Cremilda já estava dormindo em quarto separado. Ela saiu no outro dia cedo de manhã de casa e passou um dia todo fora de casa. Só que o que ela não sabia é que como que ela ia voltar para casa, que era com a pior notícia que ela podia receber da vida dela. Porque o homem acordou transtornado. E parece que ele ligou para ela no telefone. E eles tiveram uma discussão pelo telefone. E parece que ela ali falou assim, né, desligou o telefone na cara dele. E o homem, gente, do jeito que ele tava transtornado, ele continuou transtornado. E a Cremilda continuou lá fazendo as coisas que ela tava fazendo fora de casa. E ele simplesmente desligou, só que ela falou que antes dela desligar o telefone na cara dele, ele falou assim, se eu não te pegar hoje, eu te pego no próximo dia que eu te ver. Mas parece que o surto do homem tava tão grande que antes mesmo dela chegar em casa, dele poder ver ela, a filha estava dormindo no sofá. E ele pegou uma faca e foi em direção à filha. E desferiu vários golpes de faca na filha. A filha acordou muito assustada, tipo assim, o que tá acontecendo, sem entender nada. Quando ela abre o olho, o pai da menina tava em cima dela. O pai da menina em cima dela desferindo facada nela. E ela conseguiu desviar, mas pegou uma facada no ombro, parece que pegou uma próximo do pescoço, ela ficou ferida mesmo. Até que ela saiu correndo de casa para chamar a ajuda dos vizinhos. E a Cremilda voltou para casa com a notícia de que a filha tinha ido para o hospital porque o pai tinha surtado e tinha desferido as facadas contra a filha. No frigir dos ovos, né, ele teve um surto, que hoje a gente fala que pode ter sido um surto, sim, por conta, né, da misturança da medicação com ou a falta da medicação, ou a gente não sabe se ele misturou a medicação de propósito com e fez uso de bebida alcoólica. De fato, a gente não sabe o que aconteceu ali naquele momento, mas que foi um surto e que ele ficou com muita raiva da Cremilda, porque a Cremilda tinha tido uma discussão com ele no telefone, e o que ele deu a entender pra ela era que se ele não matasse ela, ele ia fazer algo que prejudicasse ela. E foi quando, então, ele fez isso com a filha. E aí, né, o desfecho disso, ele foi indiciado, teve um flagrante contra ele, porque parece que o homem estava num auge do surto tão grande que os vizinhos que chamaram a polícia, ele não teve a coragem nem de fugir. Parece que ele teve a coragem de fugir, sim. Ele pulou um muro pro vizinho, mas foi só. Ele não foi muito longe, então a polícia conseguiu pegar ele. E aí, ele está lá sob a custódia do Estado até os dias de hoje. E a Cremilda teve um boom na vida dela, que foi de acordar para tudo aquilo que ela estava vivendo. Porque só depois de efetivamente tudo isso acontecer, é que de verdade, a Cremilda conseguiu enxergar o companheiro dela como um dependente químico. Só depois de todo esse acontecimento, infelizmente. E depois disso tudo, parece que foi um boom na cabeça dela também, que ela começou a olhar para a vida dela nesse sentido. Que ela vestiu uma máscara de uma outra pessoa, que ela se condicionou a um relacionamento em que só ela fazia movimentos. Porque as palavras que a Cremilda traz
as frases que a Cremilda fala são no sentido de como que eu não percebia que só eu que fazia movimento naquele relacionamento desde a adolescência, desde os 16 anos. Mas tudo isso, gente, foi porque ela queria muito ser aceita. Nem é porque ela também, mas porque ela achava que ela estava tendo era a sorte de ter um homem que aceitou ela. De tanto que a mãe dela falava que ela era feia, que ela era uma menina burra, que como que ela podia, como que a mãe falava pra ela, como que eu pude ter uma filha tão feia, uma filha tão burra como você. Então, quando essa mulher encontra um homem que faz um movimento de simplesmente dela se relacionar com ele, é lógico que ela vai fazer um movimento de se entregar mesmo. Só que ela não percebia que só ela fazia um movimento na relação. Ou seja, ela sempre fala, eu tive indícios desde depois de 3 anos de namoro, de que ele era um alcoólatra, de que ele seria um marido assim. Mas eu nem percebia isso. E assim ela viveu mais de 40 anos. E mais uma vez, esses relatos de história real é pra gente perceber como que as nossas estruturas familiares refletem lá na sua adolescência, lá na sua vida adulta, e a gente não percebe. E se isso tem uma ligação com a sua figura materna e paterna, o nível, gente, a profundidade, sabe, é algo muito maior que isso. Como foi para Cremilda? Ela se tornou uma pessoa que ela não era para ser aceita pela mãe, para ter o amor da mãe. E hoje ela já perdeu a mãe, mas a mãe viveu muitos anos, viveu com quase até 90 anos. Mas foi com quase até 90 anos ela fazendo o movimento de ser aceita pela mãe. Ela ficou no casamento porque a mãe também falava pra ela que ela tinha que ter uma pessoa. Porque a mãe da Cremilda morreu acreditando que o pai iria largar a primeira família pra ficar com ela. Rosângela, me identifiquei com a Cremilda em muitos aspectos. Sim, Rosângela, e como eu falei aqui no início, esse é um cenário, é uma dramaturgia familiar que sim, infelizmente, gente, é a realidade de um monte de pessoas. Que não é só a realidade da Cremilda. Mas que eu gosto de trazer isso aqui, porque às vezes é a gente ouvindo a história do outro, que a gente também identifica como aconteceu com você, Rosângela, que a gente vai parar pra olhar e ver o tanto que a gente perde de tempo vivendo coisas que é do outro, vivendo uma história que é do outro, e você se perde na sua essência. Sabe, a Cremilda, ela acordou para a essência dela depois da vida madura, depois da idade madura. Né? Quase numa idade já de idosa. Mas o mais bonitinho é que mesmo ela já atingindo essa idade, foi que você ouve a Cremilda falando hoje, ela fala, hoje o que eu faço por mim. E ela fala que dói às vezes você, né, perder um pouco desse controle. Né, de você querer estar ali fazendo tudo pelo outro e tudo mais. Mas ela fala, não, hoje eu vou fazer o que eu não fiz esses anos todos por mim. Né, quer ter um momento de lazer, quer viajar. E a gente fala até muito sobre ela se abrir até para um relacionamento. Mas muitas das vezes ela ainda não acredita ser merecedora de um relacionamento. Com certeza. Gente, é isso. Mas nunca é tarde, sabe? Nunca é tarde. E foi essa a história da Cremilda. O nosso tempo da live já vai acabar. Eu peço desculpa pelo transtorno aí da luz, mas isso também não tá ao meu alcance, né? Mas eu acredito também que é diferente a gente fazer aqui, ó, Ficou parecendo uma radionovela, né? Hoje vocês estão só me escutando, não estão me vendo. Mas é isso.
É isso, gente. A gente tem que parar de se anular pelo outro. E às vezes a gente tá tão ocupado com o outro, com a vida do outro, no comportamento ser codependente. Ou então a gente é dependente, a gente tá tão esperando a aprovação do outro, sabe? Você tá querendo ser aceita pelo outro, que a gente faz esse mesmo movimento. Nos dois a gente se anula. Se você é codependente, você se anula. Se você é dependente emocional, você se anula. Então a importância primeiro é saber que, como a história da Cremilda, nunca é tarde pra gente olhar pra nossa história e a gente buscar viver o nosso propósito e a nossa essência. Nunca é tarde pra isso. E é isso que nós temos que fazer, porque nós somos seres únicos, cada um tem uma coisa de especial pra viver. Agora pensa uma pessoa que viveu aí uma jornada de mais de 50 anos pra descobrir a essência, mas que bom que ela teve a oportunidade. E isso que importa. Então é isso que eu queria deixar pra vocês. Então reflitam durante a semana nessas questões, como que a gente se anula, como que a gente permite, como que a gente se esquiva da gente mesmo, né? Às vezes porque a gente tem uma coisa que a gente traz que não dá conta, como ela trazia a questão de ter sido rejeitada pela mãe. Então foi muito mais fácil ela viver essa vida toda que ela viveu do que se lá atrás, às vezes, ela tivesse percebido isso e falasse, nossa, não é porque é minha mãe que eu vou deixar esse sentimento de rejeição falar pelo resto da minha vida. Mas é um manifesto inconsciente. E a gente só tem noção desses manifestos quando a gente desperta o nosso consciente para tudo aquilo que tá no nosso inconsciente. E é isso que eu gostaria de deixar para vocês com a história da Cremilda. Então, um forte abraço. Muito obrigada para vocês que ficaram aqui, que compartilharam comigo. Nanda, que bom mesmo, sabe? Que você prestou atenção. Que bom. E é isso mesmo, a gente deve aceitar as coisas e aceitar que a gente não precisa dessas migalhas, né? E que bom, Rosângela, que você se identificou, mas que bom também para você ir a cada dia refletindo aí, ó, no que você pode fazer por você mesma para você viver bem com você, com todas as questões boas e negativas que você traz. E quanto mais você olhar e cuidar e aceitar das coisas negativas que você traz com você, melhor e mais leve você vai viver, tá bom? Um abraço, gente. Um beijo pra vocês e até mais. A live vai ficar salva. Quem quiser depois enviar pra alguém ou assistir de novo, fiquem à vontade. Um abraço.